Na minha opinião, a Netflix ela acertou em cheio, simplesmente arrebentou com o seriado do Demolidor há 2 anos atrás. Depois veio Jessica Jones, na minha sincera opinião, foi mais ou menos, quase lá. Depois veio a segunda temporada de Demolidor, que também deu uma quedinha, bem verdade, se salvando muito mais o Justiceiro. E recentemente Luke Cage, que foi aquela coisa que ninguém gostou, na verdade não disse para que veio. E eis que na última semana nós tivemos a estreia do tal Punho de Ferro, muito aguardado por algumas pessoas pelo fato de ser um herói não assim tão conhecido nos quadrinhos. E dentro disso nós esperávamos um início de série muito mais explicativo, justamente para aquelas pessoas que não são aqueles nerds que devoram os quadrinhos. Eu mesmo já tinha visto algumas referências do Punho de Ferro uns anos atrás, quando eu li HQ, mas confesso que eu nunca me interessei pelo personagem. E é exatamente aí que eu acho que a série já começa errando, não tem densidade, não tem atrativo. Por ser um personagem que está um tanto distante, digamos assim, do grande público, eu acredito que eles já tinham que ter começado o primeiro capítulo de uma forma muito mais avassaladora, de uma forma muito mais fodástica, né, para a gente ser um pouco mais direto aqui nesse vídeo um com o outro. Mas não é isso que nós vemos, principalmente no desenhar dos 4 primeiros capítulos, né? É totalmente sonolento, vai contando aquela história do cara que chega de pé no chão, vestido que nem um mendigo, na grande companhia, em que o pai dele era dono. Pô, o cara pode até ter sido criado no meio dos ermitões, lá na tal terra desconhecida por muitos, né? Mas daí, o cara chegar, né, numa cidade grande dos Estados Unidos, com um mendigo descalço e querer entrar dentro de uma companhia da forma que ele chega, pô, o cara é um super-herói, o cara não é um burro, não é um retardado, afinal de contas. Mas vamos até deixar isso de lado para a gente continuar conversando. Tal qual foi Demolidor, eles desenhavam o arco do personagem, eles explicavam para quem ainda não conhecia, embora o Demolidor seja um personagem muito mais conhecido que o Punho de Ferro, mas tinha aquela cadência, tinha aquelas cenas de pancadaria, era sangue jorrando para um lado, sangue jorrando para o outro, várias referências às histórias das HQs do Demolidor, e isso contado de uma forma não só bem explicada, mas também por um outro lado que convencia o grande público de uma forma que você tinha episódios simplesmente eletrizantes, né? Me ganhou logo de cara pela pancadaria. E Punho de Ferro não, Punho de Ferro os caras começam contando, né, a tal história do Danny Rand, e é aquele cara, né, o cara sem noção que chega lá meio paz e amor e não sai disso. Os 3 capítulos, primeiros capítulos, desculpem, é aquela enrolação geral. Se você tirar o nome Punho de Ferro, pode dar a impressão que você está contando o drama de qualquer outro personagem que possa estar sendo vivido ali pelo ator. E isso tudo eu acredito que tem uma explicação, é aquilo que nós sempre comentamos aqui no canal, sempre quando eu trago meus amigos aqui também. Para você fazer um seriado de quadrinho, você tem que colocar alguém que tenha a mão para fazer esse tipo de coisa. E a gente percebe logo de cara que simplesmente quiseram fazer uma adaptação, pegaram lá, nem me lembro aqui, nem vou me dar o trabalho de ver o nome do diretor que eu não conheço, acho que menos vocês também, igual eu, não conhecem o cara, mas o fato é que você percebe, né, logo de cara, quando você desenvolve um senso crítico, né, por assistir séries e muitos filmes, no meu caso, você já vê logo de cara que, né, não só a produção, como a direção não entende absolutamente nada do que ela está colocando ali aos nossos olhos. E outro fator que me incomoda muito nos primeiros capítulos de Punho de Ferro é o seguinte: você vai propor uma série falando sobre artes marciais, sobre Kung Fu. Porra, meu, você tem que quebrar tudo logo de cara, entendeu? É isso que todo mundo estava esperando, ok? Mas não, é aquela, como eu acabei de falar agora há pouco, aquela densidade, aquela coisinha, o cara vai pro hospício, não, peraí, você vai sair daqui, você não é o Danny Rand, tem toda aquela conspiração por trás. E
o seriado ele não consegue se desenvolver mais que isso daí. Tudo bem, existem alguns capítulos a partir do sexto, sétimo, até do quinto, que a coisa dá uma impressão que ela vai pegar um pouco assim mais forte e tal, começam a querer encaixar o fator das lutas, mas aí continua me incomodando também, porque são brigas, né? São lutas muito mal construídas. E o ator que também está fazendo aí o Punho de Ferro, o tal do Finn Jones, logo de cara, quando eu vi as fotos dos sets de filmagem, quando os caras estavam começando, eu já bati o olho e falei assim, olha, os caras aí não tem carisma para interpretar um herói, né, um personagem da DC, da Marvel, seja lá como vocês quiserem. Pra gente não alongar muito o vídeo aqui, eu não vou mais dar detalhes, ok, pessoal? O Punho de Ferro ele é ruim pra caramba, ruim pra cacete. Se você não começou a assistir ainda, olha, nem perde seu tempo, vai assistir Legion lá na Fox, que é muito mais interessante. Ou então vai assistir um filme, sei lá, vai pro meu outro canal lá, o Fato Notícias, assiste o seriado Vídeo Mistério lá, que a gente tem muita coisa interessante. Falando isso, que ainda não se inscreveu por lá e quiser conhecer os outros temas que eu desenvolvo lá no outro canal, eu vou estar deixando aqui na descrição também, para quem tiver a curiosidade aí. Vai ser muito melhor que vocês assistirem Punho de Ferro na Netflix, isso eu tenho absoluta certeza. Mas por um outro lado, o que eu estou bastante preocupado é o seguinte, porque vem aí também o seriado dos Defensores, né? Os caras quiseram formar aí toda essa legião de heróis, né? Formar aí esse arco de heróis aí dentro da Netflix, especialmente da Marvel, com a própria Jessica Jones, que eu falei pra vocês, com o Luke Cage, com o Justiceiro, né? Que essa sim é a série que eu espero que os caras acertem a mão, pelo amor de Deus. Tomem cuidado, põem quem sabe fazer, porque Justiceiro não pode dar errado. E o próprio Punho de Ferro que vai estar entrando aí. Como eu disse lá no início do vídeo, Demolidor deu muito certo, embora eu acho que deu uma desandada na segunda temporada. Jessica Jones foi mais ou menos. Luke Cage foi um fracasso. Mas, pelo menos, o personagem do Luke Cage dentro de Jessica Jones deu certo. Agora vai ter que ter a mesma situação em Defensores. Os caras vão ter que reverter essa nhaca que fizeram com o Punho de Ferro, vão ter que infelizmente manter esse ator que, como eu disse, não tem carisma nenhum para estar interpretando um herói dentro dos Defensores. E é isso que eu me preocupo. Eu estava apostando muito, mas misturando essa galera toda aí, com alguns personagens que deram certo e outros não, eu acho que Defensores já tá sob júdice e eu não tô mais tão empolgado assim para assistir. Vou ser ainda mais sincero com vocês. Eu assisti Punho de Ferro só até o 7º capítulo. Não vou perder mais meu tempo, por mais que alguém fale, ah não, mas você está tirando conclusões precipitadas. Deu, ok? Já deu para tirar as impressões, entendeu? Aliás, não terminei nem de assistir o 7º. Parei no meio do 7º episódio e falei assim, ó, não dá mais. Não estou conseguindo absorver, não estou conseguindo engolir isso aqui. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Caso vocês ainda não estiverem inscritos aqui no canal, inscrevam-se já. Não esqueçam de deixar os seus comentários também, caso vocês estejam assistindo aí ou ainda não assistiram Punho de Ferro. E não esqueça também de deixar o seu joinha, combinado? Um grande abraço e até breve.